Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos. Evangelho de João, capítulo 6. Jesus, o pão da vida. Disse Jesus: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Porque Deus amou os seres humanos de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não fique afastado de Deus eternamente, mas tenha a vida eterna. Por isso que essa é a obra de Deus, é salvar o ser humano. E Jesus nos diz que nós não devemos ter como prioridade na nossa vida tratar das nossas necessidades materiais, do nosso corpo. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Nós temos de trabalhar para manter a nossa vida física, temos necessidades materiais, mas há um trabalho mais importante, um trabalho que deve ser prioritário em nossa vida, viver para agradar a Deus e fazer a sua vontade, Você está vivo hoje, eu estou vivo hoje, porque Deus tem propósitos na nossa vida ainda. Se o propósito de Deus tivesse acabado na minha vida, tivesse terminado, eu tivesse cumprido o propósito para o qual Deus me criou, Ele já me teria levado. Cada um de nós tem um tempo aqui nesta terra, e esse tempo nos é dado para nós fazermos aquilo para o qual nós fomos feitos. Deus é um ser extremamente inteligente. Ele nada faz por acaso. Tudo que Ele faz tem um propósito. A tua vida tem um propósito, a minha vida tem um propósito. Descobramos qual é. Através da palavra de Deus a gente descobre. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, com os dons que você tem, com tudo que você tem, faça a obra de Deus, seja instrumento de salvação de vidas, abençoando vidas com a sua vida e com tudo que você é e tem. Louvado seja Deus pela oportunidade que Ele lhe dá e a mim de sermos bênção aqui na terra. Nós devemos trabalhar para uma comida que permanece para a vida eterna, que Deus nos dá através do seu Santo Espírito. Tudo vem dele. Nada que temos fomos nós que criamos. Tudo vem da graça de Deus, que nos ama e nos dá tudo o que precisamos. Cumpramos a sua obra. Creiamos nele, no Filho dele, em Jesus, nosso Salvador. E vivamos para agradar a Deus, cumprindo o objetivo para o qual Ele criou. A tua vida e a minha vida. Louvado seja Deus. O pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia! Jesus é que mata a fome da nossa alma. Jesus é que mata a sede do nosso coração.
Só há satisfação plena, só há alegria plena quando nos voltamos para Deus através do pão da vida, que é Jesus Cristo. Ele nos faz nascer do alto, nascer de novo, como filhos de Deus, em nosso espírito. Ele ressuscita o nosso espírito que estava morto para Deus. E podemos nos comunicar com Deus, porque o seu sangue nos limpa de todo pecado, o seu sangue nos justifica, nos torna santos, e podemos entrar na presença do Deus Santo, pelo sangue de Jesus. É Ele que mata a fome da sua alma e da minha alma. Louvado seja Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. E quando nos voltamos para Jesus e o aceitamos como nosso Salvador, Ele nos faz uma promessa que vai nos ressuscitar no último dia. Ele ressuscitou, venceu Satanás, venceu o inferno, venceu a morte, a teu favor e a meu favor, e vai nos ressuscitar no último dia, quando Ele voltar para buscar a sua igreja santa, gloriosa aqui na terra. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, que possamos ser nós, que Jesus possa vir na nossa geração e nos arrebatar, que estejamos a cada dia em santidade, esperando o Senhor Jesus, porque só vai subir com Ele o verdadeiro crente que estiver em santidade. Vivamos em obediência a Deus, estando preparados para receber Jesus. Então, quando Ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, recebendo um corpo glorioso, como o de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. E Jesus continuou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Deus está batendo na porta do coração de todo ser humano. Deus está batendo na porta, Ele quer entrar. Ele quer te dar vida nova, Ele quer te tornar filho dele. Se você ouvi-lo e abrir a porta do seu coração, então a salvação entrará em você através do Filho de Deus. É Deus que está te atraindo a Jesus Cristo. Aquele que crê tem a vida eterna. Quem crê em Jesus já recebeu a vida eterna, não vai receber a vida eterna depois que morrer e for para o céu. A vida eterna começa no momento em que você aceita Jesus como seu Salvador. Você nasce do alto, você nasce de novo como filho de Deus. Santificado, lavado, remido, justificado pelo sangue de Jesus. Você recebe a vida eterna, que é uma nova qualidade de vida, em que o próprio Deus, através do seu Santo Espírito, vem morar em você, no seu espírito recriado, e te capacita, te fortalece para vencer toda a natureza pecadora que você recebeu de Adão. O pecado ainda está em você e em mim, mas com Jesus Cristo no coração e o Espírito Santo habitando em você, você tem o poder de Deus para dizer não ao pecado e sim à palavra de Deus, e sim à orientação de Deus. Você vive para fazer não mais a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de Deus que te criou, te amou, te fez nascer de novo, te salvou e deu o seu Espírito para te fortalecer, para que você seja santificado e viva uma vida que agrada a Deus. Então é o próprio Deus que te capacita a viver de forma agradável a Ele em santidade. Então isso é a vida eterna, conhecer a Deus e a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor, e viver no poder do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver de forma agradável a Deus, dizendo não ao pecado, não à nossa natureza pecaminosa, e sim a Deus, vivendo para cumprir a vontade de Deus, sendo agradável ao nosso Criador. Jesus repete: eu sou o pão da vida. É Ele que nos alimenta para termos esta vida eterna. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Não morra eternamente. Não está falando da morte física. Antes de Jesus voltar,
Todo ser humano vai morrer fisicamente. Ele está falando da morte espiritual, que é a separação eterna de Deus no tormento eterno do inferno. Jesus é o pão que desce do céu para que não morra quem dele comer, não morra eternamente, não fique afastado de Deus, seja reconciliado com Deus e seja aceito, abraçado por Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Viverá para sempre no céu, na presença de Deus. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus nasceu como ser humano. Ele tinha um corpo como o seu e o meu. E ele ofereceu o seu corpo, entende? Para ser alimento da sua vida. Ele morreu por causa dos seus pecados no seu corpo. Seu corpo foi destruído, destruído pela morte, sofrimento e morte, para que você tenha vida. Aceite o que Jesus fez para você. Este é o alimento verdadeiro da sua alma, do seu espírito, de você que se tornou filho de Deus. Jesus Cristo é o teu alimento. Como é que você se alimenta de Jesus Cristo? Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Este livro aqui foi inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Cristo. Então, quando você se alimenta de Jesus Cristo, é quando você se alimenta desta palavra. Esta palavra aqui, este livro é diferente de todos os outros livros. Eu já li muitos livros, porque eu fui professor durante a minha vida acadêmica, eu fui professor durante muitos anos. Li muitos livros, mas não há um outro livro como este aqui. Este livro é um livro vivo. O autor dele fala com você quando você o abre com fé. Quando você o abre crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo, o Espírito Santo abre o seu entendimento para esta palavra. Então, esta palavra se torna uma palavra viva, que vai te santificar, que vai te fortalecer. Como é que ela te santifica? Mudando a sua forma de pensar, mudando o seu sentimento e mudando a sua vontade. Você passa a pensar, sentir e a querer fazer o que Deus faz. Você passa a ter a capacidade de obedecer a Deus pelo poder do seu Santo Espírito. Você aprende nesta palavra e o Espírito Santo torna viva estas palavras dentro de você. Jesus é a palavra viva de Deus. O Espírito Santo que está em você, que tem Jesus no coração, te ensina essa palavra. Aí você passa a pensar, a sentir e a desejar fazer a vontade de Deus e o Espírito Santo te capacita a fazê-la. Este é o seu alimento. Comer de Jesus é comer da sua palavra, porque ele é a palavra viva de Deus. E é o Espírito Santo que a vivifica, que a torna viva em você e em mim. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Se vocês comerem a carne do Filho do Homem e beberem o seu sangue, terão a vida eterna. Isto é aceitar o que Jesus fez por você. Ele entregou o seu corpo até a morte, e morte de cruz. Ele derramou até a última gota de sangue dele por amor a você. Então receba esse sacrifício que Deus fez para você. Se alimente da carne de Jesus e do seu sangue. Creia que ele te amou tanto, que pegou todos os seus pecados e se entregou para pagar o preço do seu pecado e do meu pecado, morrendo no teu lugar e no meu lugar. Comer a carne de Jesus e beber o seu sangue é crer de todo o coração que ele morreu no seu lugar e ressuscitou para te conceder a vida eterna. Ele morreu pagando o preço do seu pecado, de todos os seus pecados, preço terrível. Os pecados ofendem tanto a Deus que a única moeda que poderia pagar
Um pecado tão terrível, tão atroz, tão ofensivo a Deus, seria o próprio Deus se transformar em carne, em ser humano, para pagar o preço por você e por mim. Jesus nunca pecou, por isso a carne dele e o sangue dele têm valor para te salvar, para te resgatar, para te livrar do inferno, para te dar vida eterna. Aceite Jesus no seu lugar lá na cruz, morrendo com ele e ressuscitando com ele. Isto é comer a carne de Jesus e beber do seu sangue. O Espírito dá a vida eterna. E o Espírito humano, o Espírito em você, que ao aceitar Jesus foi recriado e nele veio habitar Deus, o Espírito Santo, o seu Espírito é que te dá a vida através do Espírito Santo que mora nele. A carne, a natureza pecaminosa que você e eu herdamos de Adão e Eva, para nada se aproveita. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Olha, esta palavra aqui é a palavra de Jesus. As palavras de Jesus estão aqui. Elas são Espírito e vida, que o Espírito Santo quer te inundar delas, quer matar a tua sede e a tua fome, te inundando da palavra viva de Deus, te alimentando com a carne e o sangue de Jesus. Pagou o preço do seu pecado e ressuscitou te dando vida eterna. Essa palavra é Espírito e vida, para te fortalecer, te capacitar a viver em Espírito, servindo a Deus com alegria e amor transbordante no coração, cheio da paz do Espírito Santo de Deus. Pedro se volta para Jesus e diz: tu tens as palavras da vida eterna, nenhum outro a tem. Nós cremos e sabemos que tu, Jesus, és o Santo de Deus. Ele é o nosso Salvador. Que Deus te abençoe.